quem quer que discordasse deles. Os albigenses pagavam um preço alto por suas crenças estranhas. Eram perseguidos e mortos. Na França, no ano 1210, em apenas um dia, 200 pessoas foram queimadas até a morte. Outro grupo que foi impiedosamente perseguido e morto foram os valdenses. O carro-chefe de sua fé era a autoridade suprema da Bíblia. Seu pulso era o evangelismo. Acreditavam que os líderes deviam abandonar a vida secular, viver de doações e pregar a palavra. No ano 1147, o Papa enviou missionários para catequizar esses pagãos, e se falhassem, deveriam feri-los com fogo e espada. Uma das torturas era forçá-los a segurar uma barra de ferro em brasa. A campanha do Papa Inocêncio III aprisionou todo um acampamento em Minerva, onde encontraram cerca de 100 de nativos que preferiam ser queimados vivos a adotarem o credo da Igreja Romana. No ano 1215, 450 deles, perseverantes em sua obstinação, continuaram resistindo. Desses, 400 foram queimados e o restante foi enforcado. A perseguição de fato teve o mesmo efeito que tivera na Roma Antiga. Multiplicou-se o número de pessoas e fortaleceu sua resolução. Foi quando vieram para o Vale Piedmont, nos Alpes, e assim fizeram para se refugiarem. Mas houve um abalo mundial em maio de 1655. Emanuel II introduziu seu exército para obrigar um édito. O édito consistia em renegar a fé ou desocupar o lugar. O mundo ficou perplexo com isso. Muitos mandaram suas mulheres, crianças e idosos para as regiões montanhosas, para que ficassem seguros, enquanto os jovens e os homens ficaram para esperar o inimigo. Mas o inimigo acabou encontrando o esconderijo onde estavam as mulheres, idosos e crianças. Eles foram empurrados do alto. Até mulheres com crianças nos braços eram lançadas daquelas montanhas íngremes. Foi John Middleton que disse que seus corpos estavam espalhados no frio das montanhas alpinas. Encorajaram Oliver Cromwell a escrever uma carta pública. E assim ele fez, trazendo a todos um alívio temporário. O capítulo 2 termina com a escuridão da Idade Média, aguardando a estrela matutina de uma inevitável reforma. John Wycliffe, tradutor da primeira Bíblia em inglês, ano de 1324, DC. Neste momento eu estou num barco no rio Tamisa, na Londres moderna. Atrás de mim pode-se ver a famosa Torre de Londres e logo após a Ponte da Torre. Mas não é a Londres de 1324, quando John Wycliffe nasceu. Ele, como qualquer outro profeta, é um homem que surge como uma raiz em solo árido. Para se ter uma ideia da aridez do solo daquela época, permita-me antes contar que ele nasceu em 1324, cerca de 10 quilômetros de distância de Richmond, em Yorkshire. Ele tinha uma mente extraordinária. Diziam que era capaz de debater com homens em um concílio e argumentar até não terem mais uma única pergunta sequer ou uma resposta para dar. Vou contar-lhes sobre a coragem deste homem ao se posicionar contra o poder do rei, poder do parlamento, poder da universidade e, ainda pior, o poder da Igreja Imperial. Vou falar ainda de seu carisma. Ele conseguia reunir à sua volta grupos de homens que se dispunham a expor suas convicções e serem mortos e queimados. Se existe uma palavra que resume a época em que ele viveu, essa palavra é fluxo. Tudo estava em estado de mudança. E olhando para as maiores mudanças da época, penso que a primeira, para a qual devemos atentar, são os idiomas. A primeira importante área é a da linguagem. As pessoas que viviam nessa época falavam inglês médio. Tecnicamente é a mesma linguagem que se usa hoje.
mas se os ouvíssemos falando naquela época, não entenderíamos. De igual modo, se eles estivessem aqui nas ruas de Londres me ouvindo falar, certamente não me compreenderiam. Perceba que o inglês é um aglomerado de linguagens e passou por 3 estágios distintos. O inglês arcaico data do século VII. Vocês não podem esquecer que isto aqui é uma ilha e tem apenas 966 quilômetros de extensão. De John O'Groats até Land's End, ou seja, do início da Escócia até o final da Inglaterra, não há um lugar na ilha em que se fique mais de 160 quilômetros de distância do oceano. Quando não havia um governo central, invasores estiveram aqui em mais de uma ocasião. Muitos acabaram ficando. Os Jutes, por exemplo, se fixaram ao norte, os saxões ao leste e os anglos se fixaram no centro, ao longo da fronteira escocesa até o rio Tâmisa. A língua falada pelos anglos era a de Marcian, e era o tipo de linguagem usada aqui em Londres naquela época. Guilherme, o Conquistador, chegou a esta terra em 1066, apenas 260 anos antes de John Wycliffe nascer. Ele falava outro idioma, falava o francês, porém decidiram estabelecer uma língua comum para os que entravam e saíam do porto de Londres. Não foi tomado por base o francês e sim o Marcian, mas esse se desenvolveu agregando palavras de outros idiomas. Por exemplo, pegaram palavras do alemão, pegaram palavras do francês e até palavras do grego. Com isso, tinham 2 conjuntos básicos de palavras. O homem que trabalhava no campo, por exemplo, falava cordeiro, enquanto o homem que se servia à mesa falava carneiro. Sem dúvida, 2 homens promoveram grandiosamente o inglês médio. Um deles foi Geoffrey Chaucer. Ele escrevia poesia, como é tão familiar os contos de Canterbury. O outro foi John Wycliffe. Ele escrevia em prosa e produziu bastante com sua caneta. Quanto a isso, não há dúvida, esses homens eram parceiros, companheiros e certamente influenciaram muito um ao outro. Runnymede, Inglaterra. A segunda área que estava sofrendo grandes mudanças era a política. De volta ao ano de 1066, quando Guilherme o Conquistador tomou essa nação, governou através de barões. Esses barões recolhiam impostos e organizavam um exército para ele. Seu trono foi deixado para seus sucessores, e um deles foi o rei John. Quando o rei John herdou a coroa, com ela vieram enormes débitos, e ele precisava discorrer longamente sobre essas dívidas, pois queria guerrear contra a França, mas os barões se mostraram irredutíveis. Ele tentou evitá-los. Chegou até a prometer ao rei Mohammed de Marrocos que se ele o ajudasse com exércitos, se tornaria muçulmano. Mas eles não aceitaram. O rei John também não podia recorrer ao Papa, pois tinha violado as leis papais apontando seu próprio arcebispo de Canterbury. Apesar de todos os seus esforços, o rei John foi obrigado a chegar a um acordo com seus barões, e estes o fizeram assinar um documento que ficou conhecido como Carta Magna, em 1215. Este tratado se deu nesta ilha, atrás de mim, em Runnymede, no rio Tâmisa. John Wycliffe tomou esse documento, a Magna Carta, e teceu na estrutura da vida política e religiosa da Inglaterra. E uma das ferramentas que o auxiliou a realizar esta tarefa foi sua Bíblia. O campo de batalhas, 1350 DC.